A reforma tributária é uma coisa que nós temos que estar muito atento, porque pode impactar muito nos nossos negócios, né? Então, o cadastro positivo foi uma grande mudança e que agora vai começar a entrar em vigor, mas eu acho que foram coisas que foram implantadas para melhorar também o ambiente de negócios, né? E tivemos também a palestra da ESC. A palestra da ESC teve um pouco mais o objetivo de mostrar a lei e o que ela pode ser melhorado na lei. Então, que nós vamos fazer alguma proposta legislativa para melhorar. E o ponto alto, acho que do nosso simpósio aqui hoje foi o acordo que nós fizemos com a SERC. Então, a SERC, que é a primeira e única central de recebíveis autorizada pelo Banco Central do Brasil, e nós fizemos um acordo de parceria de exclusividade mútua. Então, o produto que a SERC oferece é uma coisa que tem tudo a ver com o nosso negócio, que é a parte do monitoramento da qualidade do crédito, e mais o registro que vai dar a segurança jurídica de que aquele teu título, a duplicata, que agora passa a ser um ativo financeiro, ela é realmente de sua propriedade, não permitindo que ela seja negociada em duplicidade. Então, é um convênio que agrega muito valor para o sindicato, porque atende às necessidades da classe. As duas propostas principais, uma que está no Senado e a outra que está na Câmara, elas têm a mesma base, que é o imposto sobre valor agregado ou sobre bens e serviços, goods and services, como tem nos outros países do mundo. O mais importante é a simplificação, a neutralidade, a equidade e a transparência. Esse é o foco. Nós estamos focando principalmente nos tributos sobre consumo lá na Câmara. São 5 tributos. Já lá no Senado envolve mais tributos, envolve renda, envolve propriedade também. Mas essas são as discussões. E o governo deve apresentar, está falando que vai apresentar uma terceira proposta, que estaria tratando principalmente dos tributos federais e a desoneração da folha de pagamento, que é um item importante para a gente poder diminuir aquele degrau entre o que a empresa paga e o que o funcionário recebe. E o senhor já viu até aqui com relação às possibilidades de reforma, aos projetos que estão em andamento. E pela sua vivência nessa área, o senhor acha que nós vamos ter um quadro melhor, seja qual for a reforma escolhida? Pior do que está não fica, por exemplo? Pior que está, pode ficar sim. Tem muita gente que pode querer inventar jabuticabas tributárias brasileiras, saindo de uma visão ortodoxa para uma heterodoxa, querer ser muito criativo, como houve muitas criatividades no combate da inflação, né, nas décadas passadas. Mas nós temos que ser conservadores, nós temos que olhar os sistemas tributários que mais têm sucesso pelo mundo, entrar em frequência com esses sistemas tributários do chinês, do indiano, do americano, do europeu, que são nossos mercados. Então nós temos que estar com a mesma frequência para não criar distorções entre os sistemas tributários diferentes. Agora, nós temos que ter muita responsabilidade. E aí nós temos que trabalhar intensamente para que o que foi acordado seja já, de novamente, em frequência com o resto do mundo, que não seja inventado um imposto único sobre todos os tributos, aquela ideia que fica aparecendo, vira e mexe, né, um cano da sereia, porque a gente pode sim, se errar a mão, fazer uma catástrofe na economia. E isso é inaceitável. O Brasil e o brasileiro, o empreendedor brasileiro já está cansado da complexidade do sistema tributário, do peso da carga, de pagar tributos antes mesmo de receber. Então nós não podemos, temos que olhar dessa forma. E só para completar, essa reforma pela primeira vez é uma reforma que foca o sistema, a área produtiva, o setor produtivo. Muitas das reformas anteriores era pura arrecadação.
né? Substituição tributária era pura arrecadação, diferencial de alíquota é pura arrecadação, e dessa vez, finalmente, estão conversando e estão vendo a necessidade do setor produtivo de poder ter uma reforma que vai desamarrar e que dessa forma vai deslanchar a economia brasileira. A questão da reforma tributária é um tema sempre presente. Se nós olharmos para trás, nos 30 anos da Constituição, incontáveis reformas foram propostas. Isso quer dizer que é uma insatisfação que existe. Na verdade, você pode fazer grandes alterações sem mexer na Constituição. Uma reforma não precisa ser constitucional e nem precisa mudar tudo para fazer uma grande modificação tributária. Modificações constitucionais tributárias acabam gerando maior insegurança. Então, essa ânsia pode se manter como proposta de emenda constitucional para cá, para lá, como tem uma da Câmara, uma do Senado e várias outras sendo discutidas. Agora também pode, isso é uma possibilidade, ser apenas simplificado sem mexer na Constituição. Vou dar 2 exemplos que são mais fáceis de compreender para o nosso espectador, para quem vai nos ler ou ouvir. Uma é baixando as alíquotas. Então, se você tem uma alíquota de 9, alguma coisa por cento de COFINS, baixa a alíquota. Põe para 6, põe para 5, isso já reduz a carga. E mais, se você diminui a quantidade de papelório, de papéis, de burocracia para serem preenchidas, unificando algum desses impostos, unificando alguns desses procedimentos, você simplifica também. O fato é que criar IBS para cá, IVA para lá, a despeito de ser muito interessante, às vezes gera mais insegurança por muito mais tempo, porque terão que surgir leis complementares, leis ordinárias, toda uma parafernália para que isso seja implementado. Então, numa lógica de prática e de experiência, é muito mais prudente manter como está, simplificando e reduzindo, do que fazer uma grande alteração para mudar todo o mundo. O ex-secretário Everardo Maciel, ele defende que a reforma seja pontual, aspectos pontuais. Pelo visto, o senhor pensa da mesma forma, ao invés de uma ampla reforma. Concordo plenamente. Aspectos pontuais são melhores. Imposto bom é imposto velho, onde a gente já conhece como os tribunais interpretam, como os fiscos interpretam, como toda esta parafernália está sendo aplicada. Se o objetivo é simplificar, reduzir carga tributária, dá para fazer tudo isso dentro do sistema que nós temos, sem modificar o mundo inteiro. Acho que este é o grande problema que nós temos atualmente, de enfrentar reformas constitucionais que muitas vezes se tratam também de umas belas intenções, mas que talvez não cheguem à solução pretendida pela sociedade. Em cima da novidade que é a ESC, ela vem vindo num ritmo bem razoável. Gostaria que fosse muito maior, quem não gostaria que assim não fosse. Mas a parceria com o Sinfac é muito importante para a disseminação do conceito da ESC, das pessoas poderem usar o seu recurso para emprestar no mercado, dando oportunidade de crédito onde o crédito não chega hoje. Com a centralização do sistema financeiro brasileiro, lá na ponta, na periferia dos grandes centros ou nas regiões mais remotas do país, quem faz o crédito é o empreendedor local, é quem tem o conhecimento de quem merece, de quem não merece o crédito. E cabe a nós, Sebrae, nesse processo de evangelização da ESC, levar todas as vantagens. E nós pedimos que entidades como o Sinfac nos ajudem a colocar tecnicamente como deve ser o procedimento daquele que vai trabalhar em oferecer o crédito através da ESC. Algum gargalo, alguma coisa que está emperrando, dificultando o acesso dos empreendedores para esse tipo de negócio? Tem a dificuldade da registradora, que nós só temos uma oficialmente no ar,
que é um imperativo para a operação da ESC. Se aquela operação de crédito não estiver registrada, ela não está oficializada. Então é passível de discussão na justiça, pode ser um ponto de... Mais do que atenção, é um ponto que pode levar a novidade da ESC ao fracasso. Inviabilizar. Exatamente. A inviabilização da ESC por não estar atendendo todos os requisitos que a lei impõe para a sua operação. É necessário que quem esteja indo para o mercado operando uma ESC tenha todas as informações, tenha todo o conhecimento da parte técnica e legal para que seja bem sucedido. Eu queria dar os parabéns ao SINFAC, na figura do seu presidente, o nosso querido Hamilton, que mais uma vez sai na frente. Ele saiu na frente com a ESC, jogou essa informação para todos os seus associados. Muitos associados têm agora a possibilidade de operar também como ESC. Outras pessoas estão vindo ao SINFAC porque querem operar como ESC e vem complementar essa lacuna no mercado da certificadora e trazendo essa facilidade para o seu associado. Então, parabéns, Hamilton, parabéns, SINFAC. É muito importante nesse momento onde a ESC não pode errar. Foi muito difícil a sua autorização, foi muito difícil a sua viabilização legal. Dá os parabéns ao pai, o gestor, o inventor da ESC, que é o nosso querido Guilherme Afife Domingos, que conseguiu essa aprovação. Nós não podemos perder essa chance. Em relação à ESC nos dias de hoje, nós temos ali um descompasso entre o número de empresas abertas e o número de empresas que estão de fato operando. Então, o SINFAC de São Paulo, ele assumiu aí uma condição de criar um ambiente de negócios melhor para a ESC, dando uma interpretação para a lei, de um lado, e de outro lado, aproveitando um cenário político que se abriu para que a gente possa fazer alterações sensíveis na lei, com coisas que travam um pouco a abertura de novas empresas e travam, inclusive, às vezes até a própria operação. Então é importante que nós tenhamos esse cenário de mais conforto para o empresário para viabilizar que as operações sejam feitas de uma forma mais dinâmica. E questionar algumas colocações da lei que não fazem sentido. Uma delas, por exemplo, é o teto do faturamento. Por que tem que ter um teto de faturamento? O que acontece se ultrapassar esse teto? Nós não temos uma regra para isso e nem podemos ter, porque a lei não coloca essa regra. Então perde um sentido. Dentre outros pequenos aspectos que atrapalham o dia a dia, como por exemplo, o pagamento das operações entre conta corrente da ESC e clientes. Uma ferramenta muito simples na operação de financiamento, por exemplo, onde o pagamento da operação deve ser feito ao vendedor do bem ou produto. E isso não infringe de forma alguma uma regra, por exemplo, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Eu consigo rastrear aquele recurso. Muito importante, que me parece que houve um equívoco do legislador, foi colocar o limite da operação dentro do capital social realizado. Me parece que a vontade do legislador era limitar, de uma forma correta e justa, dentro do patrimônio líquido da empresa. Porque o capital social realizado é um valor inerte, que nem sempre reflete a realidade da empresa. Uma empresa lucrativa terá um PL maior que o capital social. Então, precisamos ajustar isso e deixar claro que essa limitação são das operações ativas, ou seja, tudo que ela tem a receber ainda. Uma vez liquidada essa operação, sai do foco e abre-se a margem para novas operações. A Lei Complementar 167, que criou a empresa Simples de Crédito, trouxe para essas empresas a obrigação de realizarem o registro de suas operações em um sistema de registro autorizado pelo Banco Central do Brasil. O sistema CERC é atualmente o único sistema habilitado para o registro das operações das ESC. No entanto, a CERC não tem hoje uma estrutura dedicada ao atendimento dessa categoria de empresas. A CERC hoje tem como participantes principalmente bancos, gestores de recursos de terceiros
empresas reguladas pelo Banco Central ou pela CVM. As empresas simples de crédito não dependem de autorização de funcionamento de nenhum órgão regulador e, portanto, elas demandam uma relação muito específica com uma empresa como a CERC, que os sindicatos vão proporcionar com todo o papel consultivo, de suporte e orientação que o sindicato consegue prover de uma maneira massificada, de uma maneira regional, coisa que a CERC, que está representada numa única estrutura aqui em São Paulo, é uma empresa de 60 pessoas, não teria a capacidade de suportar, de atender de uma maneira satisfatória. O fomento comercial hoje, por melhor que seja o perfil do empresário à frente de suas atividades, ele não consegue mitigar determinados riscos. Você pode conseguir checar se uma duplicata é legítima, se ela tem lastro, você pode conseguir entrar em contato com o sacado para saber se de fato ele recebeu a mercadoria ou se fez a compra daquela mercadoria, mas existe um aspecto que individualmente nenhuma empresa consegue evitar, que é a duplicidade do uso do recebível em mais de um negócio, em mais de uma operação. Hoje não há nenhum mecanismo, não havia nenhum mecanismo que pudesse permitir que o empresário de fomento comercial tivesse a certeza de que aquela duplicata que ele negociou já não tinha sido dada em garantia para um banco, já não tinha sido cedido a uma outra empresa de fomento comercial. Então, a grande vantagem que os sistemas de registro proporcionam para os seus participantes, dentre outras, é a unicidade dos negócios realizados com esses instrumentos financeiros, e a duplicata recentemente se tornou um instrumento registrado em sistemas de registro, justamente para proporcionar esse benefício da unicidade e o empresário saber que ele é o único dono, ele é o credor daquele título de crédito perante o sacado, sem nenhum tipo de discussão, porque isso está baseado numa lei que dá essa preferência para quem fez o registro. Na verdade, nós já tínhamos desde o ano de 2011 uma lei do cadastro positivo que estava em vigor. Inclusive, nós participamos do processo de aprovação lá atrás. Foi através até de medida provisória. Mas é uma lei que não pegou. O cadastro positivo tinha um banco de dados muito pequeno. 6 milhões, 8 milhões de pessoas, de consumidores listados. Da forma como tinha sido aprovado, não está funcionando. E aí, o governo anterior, juntamente com o parlamento, decidiu elencar o cadastro positivo como uma das ferramentas para ativar a economia. E nós conseguimos fazer uma nova lei, onde incluímos a inclusão automática do cadastrado. Essa foi a principal mudança na lei. Foi um projeto que se estendeu por um período muito grande de negociações, de acordos que foram feitos, e eu fui designado como relator do cadastro positivo pelo presidente Rodrigo Maia. Nós construímos um relatório ouvindo principalmente o setor que atua com o cadastro positivo, os birôs de crédito, e também a voz do consumidor, através dos parlamentares que atuam com as entidades ligadas à defesa do consumidor, para que o consumidor tivesse total segurança na manipulação desses dados. O resultado final foi a aprovação do nosso relatório no final do processo legislativo do ano passado, e agora, no começo desse ano, já numa nova legislatura, foram votados os destaques que pretendiam mudar o relatório. Enfim, conseguimos aprovar. Em julho, o projeto passa a se tornar lei, né, com toda a regulamentação do Banco Central, e daqui para frente é que o processo começa a funcionar. Nós acreditamos que o cadastro positivo terá o seu ápice daqui a um ano e meio, onde nós esperamos que mais de 100 milhões de pessoas passarão a participar desse sistema, possibilitando a redução da taxa de juros para os bons pagadores. Ou seja, nós vamos aí, de uma certa forma, buscar um equilíbrio na relação do consumidor e dos bancos que detêm o crédito. No Brasil hoje nós temos 4 bancos que detêm mais de 80% da oferta de crédito. Com o cadastro positivo, assim como funciona nos Estados Unidos e em outros grandes países, nós acreditamos que o cadastro positivo aqui no Brasil tem um potencial muito grande de ofertar quase R$1 trilhão
em crédito no médio prazo. Nós estamos muito animados com isso. Como era e como passou a ser essa questão do cadastro? Porque eu só disse que já havia uma lei. Com a sua lei, que teve a sua relatoria, como passou a ser o cadastro positivo? Então, aí nós fizemos aí a possibilidade da inclusão automática, ou seja, todo consumidor agora faz parte do cadastro positivo, mas ele tem o direito de ficar fora, é só ele solicitar. Ele vai ser inclusive notificado, já estão sendo notificados. Eu, por exemplo, faço parte do cadastro positivo. Assim como vários consumidores americanos, lá já é lei, a pessoa já nasce no cadastro positivo. Lá se chama de Credit Score. Então, todos os cadastrados nos Estados Unidos já operam. E aqui nós passamos a ter agora o consumidor brasileiro já participando automaticamente. Então isso já é uma grande mudança. Essa é a grande mudança que nós temos. E um outro ponto interessante. Hoje nós temos no Brasil muitos consumidores que não estão bancarizados. É aquele consumidor que tem o seu crediário, que vai todo mês naquela loja, seja na capital, no interior, aquela lojinha, ele vai lá e paga o seu carnê. Ele muitas vezes não tem nem conta bancária. Essas pessoas passarão a fazer parte do cadastro positivo, inclusive com apontamentos de conta de água, de luz, né, de iluminação, de esgoto. Essas contas serão apontadas também no seu histórico de crédito. O histórico de crédito ele funciona por um período maior. Então, muitas vezes o consumidor ele teve um problema lá atrás, ficou desempregado, e naquele momento ele teve dificuldade, ficou negativado. Mas o cadastro positivo ele vai analisar o seu perfil por um período maior, não somente naquele momento. Então é um cadastro justo, é um banco de dados que vai analisar de forma criteriosa e justa o consumidor, que terá acesso daqui para frente a um dinheiro mais barato. É isso que nós esperamos. O BC congrega a totalidade do mercado dos birôs de crédito. Nós temos 4 associados, é um segmento de poucas empresas ainda, e são a Serasa Experian, o SPC Brasil, COD e Boa Vista Serviços. Então são esses 4 birôs que congregam esse segmento e que têm a relevância de estar preocupado com a sustentabilidade do crédito, com a educação financeira, com evitar fraudes, né, de uma maneira que a gente possa estar trazendo para o mercado um benefício muito agregado à economia, ao desenvolvimento do nosso país. Birôs de crédito viabilizam e enxergam o cadastro positivo como algo muito importante e relevante para o desenvolvimento da economia do país. Porque a gente tem uma experiência internacional que nos traz essas informações e que nos dão certeza que isso vai trazer um benefício muito grande, tanto para o consumidor pessoa física, quanto para o consumidor pessoa jurídica. Então a gente tem estudos importantes que nos mostram isso, trazendo as informações externas de países que já estão muito mais desenvolvidos nesse particular, como também avaliações específicas do nosso país, da economia do nosso país, em números que possam trazer esse benefício. A chegada do cadastro positivo foi um motivo de muita expectativa e muita ansiedade, até porque nós operamos dentro do contexto do cadastro positivo em diversas regiões. Então, países como Estados Unidos, Reino Unido já têm uma operação muito forte que contém essas informações. No Brasil, desde 2011, nós coletávamos opt-ins, então trabalhávamos de maneira muito ativa para a coleta dessas autorizações e reunimos aí ao longo desses anos cerca de 12 milhões de autorizações que já nos permitiram trabalhar na elaboração de modelos scores com informações mistas, tanto de inadimplementos quanto com o histórico de crédito positivo, e a gente conseguiu realmente comprovar a melhoria nos scores de crédito. Então este momento é um momento muito significativo que, na nossa visão, muda definitivamente o mercado de crédito no país.
Agora o mercado vai ter informações sobre uma base muito grande de consumidores e empresas, porque elas foram incluídas automaticamente no cadastro positivo. Isso significa que vai ser possível gerar scores ou soluções customizadas para uma população, né, com uma abrangência muito maior, independente de segmento de mercado, independente de região. A informação vai estar disponível e vai poder ser trabalhada para melhorar as análises de crédito. Na verdade, o cadastro positivo ele vai agregar para o nosso mercado, para a nossa empresa, informações analíticas bem mais consistentes do que nós já tínhamos até hoje. Nós somos uma empresa com mais de 60 anos de experiência, agregando, na verdade, todas as empresas que nos compõem. E o cadastro positivo ele vai trazer dados principalmente de consumidores, tanto sejam eles pessoas físicas quanto pessoas jurídicas não bancarizados e além dos bancarizados. Nós atuamos com o cadastro positivo desde 2011, nós somos um gestor de banco de dados autorizado a trafegar esse tipo de informação e nós a utilizamos desde 2013, que é desde quando nós recebemos as informações das instituições financeiras. Porém, a Boa Vista, ela inclusive tem um legado muito grande também de dados de pessoas jurídicas trafegados principalmente pelos nossos parceiros de factoring. Tá? As factorings, elas compartilham informações conosco também há muitos anos e essas informações agregam o nosso banco de dados. O que vai acontecer agora? Nesse momento de mercado, nós vamos ter, além daquelas informações das pessoas físicas e jurídicas que já compunham o cadastro positivo pela autorização fornecida de forma específica para o gestor de banco de dados, agora nós vamos ter as informações do mercado como um todo, de todas as pessoas, porque o opt-in ficou aberto, né? Então, essa informação que nós vamos receber de consumidores que nunca antes estiveram no banco de dados vai trazer um ganho imenso para as companhias, principalmente na visão analítica, que é a qual nós vamos agora aprimorar nossos scores, nossos produtos com faixa de pontuação, para que fique mais fácil a visualização e a interpretação da análise de crédito das factorings e dos demais segmentos também. É uma palestra interativa, né, que ela tem o objetivo aqui, primeiro de quebrar aquele clima pesado que normalmente é uma palestra econômica. Então eu não uso gráfico, eu não uso linguagem de economês, aquela linguagem que ninguém entende. Eu tento usar uma linguagem bem simples, com bastante bom humor e a interatividade. O que é interatividade? Todo participante recebe uma espécie de um controle remoto, que tem alternativas, números de 0 a 9, e eles vão votando ao longo da minha fala, escolhendo temas e dando opinião sobre alguns assuntos. O resultado sai de forma instantânea e a gente avalia e brinca com aqueles resultados na hora. O que você achou dos resultados aqui? Olha, eu achei que de uma forma geral as pessoas estão otimistas com o futuro do Brasil, embora todo mundo ciente de que o principal problema hoje é político, ou seja, o governo ainda não criou a capacidade de ter uma governabilidade no Congresso, isso pode atrapalhar o andamento da boa agenda econômica do ministro Paulo Guedes, e além disso, as pessoas deixaram bem claro nas suas respostas de que é um governo que gera muita crise interna, através de declarações polêmicas que muitas vezes são desnecessárias. Essas percepções batem com o que você pensa a respeito do futuro brasileiro? Ah, bate. Na verdade, na maioria dos casos, eu votei ou votaria como a maioria votou. Ou seja, a alternativa que a maioria escolheu seria a alternativa que eu teria escolhido. É verdade que tem algumas perguntas que várias alternativas são importantes. E eu coloco de propósito justamente para gerar dúvida. Então é meio que uma escolha de Sofia. Mas de uma forma geral, sem dúvida nenhuma, eu concordo com a opinião da maioria, principalmente a opinião otimista de que o Brasil tem tudo para voltar a crescer num patamar melhor a partir do ano que vem.